Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje o nosso papo aqui vai ser seríssimo. Estou com o Dr. Natalino Nunes da Silva, acertei? Acertou. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Estou à disposição. O doutor Natalino é um advogado e hoje eu chamei ele aqui para a gente falar sobre direito trabalhista. Exatamente. É isso, Vamos né? falar um pouco sobre direito de trabalho. Vamos falar um pouco sobre direito do trabalho. São vários temas que nós vamos abordar, né, doutor? Sim. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o assédio moral no Vamos, trabalho? isso está muito em moda. Vamos lá. O assédio moral no trabalho ocorre muito e está numa moda crescente, né? Isso é importante os trabalhadores, os empregadores e os gestores saberem disso. Então, existe muito assédio moral na questão seguinte: perseguição do trabalhador, né? Tá. Grito, xingamento, ofensas, exposição a tarefa superior à capacidade do empregado. Tá. Deixar ele de lado, né? Põe ele na geladeira, como se fosse não um fala bullying dentro do com trabalho. ele, exatamente. Deixa colocar apelido, Tá. né? Tratar mal, deixar, né, sem fazer nada, não passar tarefas, né? Tá. Então isso acontece. E o assédio moral ele acontece pelo gerente, pelos gestores, os dirigentes, né? Os proprietários. E até pelos colegas? Até pelos colegas. Por isso ele tem horizontal, né, que vem da chefia para o empregado. Tá. Tem organizacional, que esse é um assédio moral vindo da organização, vindo da empresa. Tá. E tem também horizontal, que pode vir de trabalhador, né? O primeiro, então, é vertical. Vertical. Tá. Que vem do gerente, do chefe, do diretor, para com o empregado, para com o colaborador. E tem e esse é o decrescente. Depois tem também o crescente, que ele pode vir também, muito raro, vindo do empregado para o chefe também. Pode ter também, mas isso é muito raro. E pode vir de iguais também, trabalhadores iguais, um ofender o outro. Nesse caso, pode ocorrer, o empregado pode até entrar com a rescisão indireta, reclamar os direitos como se fosse demitido. Os mesmos direitos de uma demissão. Sim. Depois você vai me falar o que o empregado deve fazer nessas ocasiões. Isso, ele deve, primeira coisa, sofrer um assédio moral. E aí também como ele vai provar? Isso, ele pode ter filmagem, ele pode ter colega de trabalho, gravação. Porque às vezes a ofensa vem até pelo WhatsApp, às vezes ela vem, entendi. Essa perseguição ela vem às vezes hoje em dia o WhatsApp é um documento, né? Entendeu? Por um vídeo, por um áudio. Então, tudo isso tem que ser registrado. Deve registrar o boletim de ocorrência também. Comunicar a empresa, comunicar a direção do que está ocorrendo para tentar sanar o problema. Tem muitas empresas hoje que têm canais específicos para tratar disso, para que não ocorra, né, o assédio moral no local de trabalho. E se com tudo isso não resolveu, ele pode comunicar à empresa que ele está rescindindo indiretamente seu contrato de trabalho por conta das condições que ele está passando ali no ambiente de trabalho. Aí ele tem direito não precisa nem fazer 30 dias de aviso prévio, nada, ele já rescinde o contrato e ele tem direito de receber alguma coisa do empregador? Como se fosse demitido, mesma coisa. Entendi. Mesma coisa. E ele mandou o comunicado, ou por telegrama, ou por carta, AR, né? Sempre uma carta registrada, um telegrama. Chegou na empresa, ele avisa que a partir da data que chegar lá ele não vai mais trabalhar, ele não volta mais a trabalhar. Espera o prazo de pagar a rescisão de 10 dias, não pagou, ele entra com a reclamação trabalhista e cobra na justiça os direitos dele. Inclusive, ele pode requerer uma indenização por dano moral pelo assédio moral. Nossa Senhora. E está tendo muito caso desse? Tem bastante caso desse, tem muito.
Agora, tem uma situação. Vamos supor, o assédio está acontecendo de igual para igual. Tem um empregado que tem a mesma qualificação do outro, faz a mesma função, e está colocando apelido no outro. Está ali, xinga, ofende, reclamou na direção da empresa, a empresa resolveu tomar uma atitude. Para esse, ela pode dar uma justa causa. Porque está causando... ele descumpriu o contrato de trabalho. Entendi. E aquele que sofreu a lesão, né, aquele que foi agredido, o agressor sofre justa causa. E o agredido pode se rescindir indiretamente, ou a empresa corrige o problema e segue o contrato. Se não resolver o problema do contrato, das ofensas, ele pode rescindir o contrato indiretamente. E reclamar todos os direitos, como saldo de salário, férias, 13º, fundo de garantia, multa de 40%. Isso é uma coisa meio nova, né? Não, isso é antigo. Não é novo. Mas antigamente ninguém falava muito nisso. Não é. A gente tinha tudo apelido no trabalho. O assédio moral, ele criou mais força, eu entendo, depois que foi mudando um pouco a questão geral, a questão até de toda a ofensa, vamos supor, ofensa racial, essa questão da discriminação contra, né, raça, cor, opção sexual, essa questão. Então, assim, o assédio moral passou a ser mais... O assédio moral começou a ficar mais evidente, começou a aparecer mais, né? Ficar mais evidente. Não que ele não existia, é que não era reclamado. Entendi. Nós temos casos... Eu tive, já vi casos do empregador agredir o empregado. De soco, de chicotada, então acontece de tudo isso. E tem caso do empregado também agredir o empregador também, e sofrer a justa causa. Então, assim, aí já é agressão física, mas acontece. Nossa, eu já fiquei nervosa de vontade de fazer isso, a gente já teve. Deixa eu te falar, posso te interromper um minuto? Pode. Falar que eu só convido para vir aqui quem enxerga longe, quem tem uma visão boa. E quem tem uma visão boa e enxerga longe é cliente paciente do HO Redentora, parabéns. Nosso parceiro aí nesse podcast. Eu estou tratando lá, estou adorando. É um espetáculo, viu, Natalina? Que maravilha. Eu conheço o hospital lá, a clínica, muito boa. Muito Parabéns boa, pelo né? trabalho oferecido. Muito bom. Obrigada. Então, obrigada, HO. Tá pago. Agora, vamos falar um negócio. Assédio sexual, que isso também está em moda. A Rede Globo tem milhões, né? Não, isso é assim, é uma coisa corriqueira, só que muito pouco denunciada. As mulheres têm medo da perseguição, porque o assédio ela não ocorre só no ambiente de trabalho. Ela ocorre no ambiente familiar, inclusive o abuso, né? Ocorre no transporte coletivo, ocorre no avião. Isso acontece mais no ambiente de trabalho. Diversos casos ocorrem, um exemplo de assédio sexual, de essas cantadinhas baratas, passar a mão no cabelo, tocar o corpo da mulher, convites, né? Indiscretos. Convites já, né, direcionados à questão sexual, tudo relacionado à sexualidade, né? Então, tem muito disso. Tem casos do chefe agarrar, né, a empregada. Então, isso acontece. Então, é um caso muito grave. Aí ela tem que procurar... Como que ela procura os direitos? Através de um advogado? Primeiro, ela pode registrar na empresa, se tiver o canal de reclamação contra a pessoa, né? Se for um chefe, um líder, ou encarregado, ou alguém da mesma função. E não surtiu efeito, ela pode registrar com imagens, provar com testemunhas, fazer um boletim de ocorrência, é importante, para registrar o fato. E depois, caso não resolveu, entra com a rescisão indireta também. Pode reclamar na justiça, inclusive danos morais, em razão do assédio sexual sofrido na empresa. Isso tem casos que afeta psicologicamente, tem tratamento psicológico em relação a isso, porque vira um terrorismo, né? Porque a pessoa investe. Se ela não consegue o fim que ela deseja, ela começa a perseguir o empregado. Entendi. Então, isso é comum e, assim, não é muito divulgado, mas ocorre muito.
E as mulheres precisam tomar providência quanto a isso, não deixar que isso aconteça. Porque isso afeta o psicológico, isso afeta a vida dela. Ela fica se sentindo, inclusive, menor, né? Porque parece que ela está lá, ninguém vê o trabalho, ninguém vê a produtividade, só vem o lado mulher. Isso. Que não é o lado que ela quer mostrar. Exatamente, porque assim, não que um empregado não pode ter interesse no outro, não pode acontecer, Tá. mas o ambiente de trabalho tem que ser preservado, tem que ser respeitado. O ambiente de trabalho tem que ser saudável, não pode envolver questões sexuais com relação de trabalho. Tá. Isso é muito importante que os chefes, os diretores, os líderes, os empresários tenham conhecimento, inclusive os empregados, para que não faça com colegas de trabalho também, porque isso também leva à justa causa de quem fez, seja um diretor, um gerente, um encarregado, um supervisor, um coordenador, ou até um empregado da mesma função. E para aquele que foi ofendido, a ofendida, ela pode reclamar judicialmente também, fazer essa rescisão indireta e reclamar todos os seus direitos, inclusive um dano moral. Porque aquela empresa que aceita o assédio sexual e é conivente com a situação, ela responde igualmente. Tá. Você aqui em Rio Preto tem caso assim? Você já... Tem caso assim. Ai, depois você me conta. Aí, Tem. É uma questão de sigilo, né? Uma questão do sigilo da profissão, mas eu sei que você está brincando. Mas, assim, acontece muito. Isso a gente vê falar muito em questão de, às vezes, agências, com os agenciadores, questão de televisão, que está na mídia aí, né? Mídia, a mídia divulga mais, né? Tem bastante. Mas, assim, muita coisa ficou velada, apareceu recentemente. Não tinha muita essa denúncia, essa busca por esse direito, né? Que as mulheres começaram a reclamar mais, a cobrar mais. Como a gente vê até com a Maria da Penha. Eu já vi até filme que o homem é assediado pela patroa e ele entra com processo de assédio moral e de assédio sexual. E é um escândalo na sociedade, porque ele é homem, a chefe dele é muito bonita, então o povo não entende, né? O filme é bem esclarecedor. Tem muito também essa questão da mulher. Se for uma liderança, né, pode acontecer invertido também, não só partindo do homem para a mulher, mas da mulher para com o homem. E pode ocorrer até do mesmo sexo, né? Dependendo da opção sexual, pode ocorrer também da opção, da orientação, né? Corrigindo. Né? Da orientação sexual pode ocorrer até pelo mesmo sexo. Bom, nós íamos falar de assédio moral, assédio sexual. Isso. E tinha um outro assédio, não tem? Não, assédio não, só esses aí mesmo. Nós podemos falar de acidente de trabalho, podemos falar de jovem aprendiz. De jovem aprendiz? Vamos falar de jovem aprendiz? Um país que depende muito da mão de obra e que o jovem precisa também entrar no mercado de trabalho, isso é muito importante. Então, o jovem dos 14 aos 24, ele pode se inscrever em um curso, né, como CIE, ou escolas mesmo, e tem que são os mediadores dos contratos, né? Ou um curso aí no Senac, Senai, Senar, tem outras instituições também aí, outras escolas de curso que aceitam esse trabalho, faz o curso e cede essa mão de obra para as empresas. Coloca no mercado. Mediante um contrato, né? E aí antigamente ele poderia ser até 4 anos, agora ele pode ser até 2 anos. Antigamente ele poderia ser até 29, agora parou em 24 anos. E ele vai receber no máximo aí 2% de fundo de garantia, o salário é mínimo, é por hora, e ele pode exercer um trabalho de no máximo 30 horas por semana. Né? E aí um dia de trabalho ele vai no curso, ou 2, o restante vem para a empresa. O período que ele está no curso, ele também recebe remuneração como se estivesse trabalhando. Isso é bancado pela empresa e no final ele pode ser contratado pela empresa ou demitido e ir para outra, mas ele já adquiriu aí uma experiência no trabalho.
Isso é muito que é importante. muito importante isso. E por que você gostaria de falar isso aqui no podcast? Tem tido problema com os aprendizes? Também tem. Se a empresa não cumprir corretamente, tipo, tem caso da empresa que anota o cartão de ponto e o empregado continua trabalhando, o aprendiz continua trabalhando. Isso descaracteriza o contrato. Descaracterizando o contrato, reconhece ele como empregado. Aí o empregador tem que pagar todos os direitos, só que horas extras, intervalo se não cumprir, aviso prévio, multa de 40%, FGTS de 8%. Descaracterizou, reconhece como empregado normal. Então, aquele benefício que ia sair para a empresa acaba se tornando um problema porque não cumpriu corretamente o contrato. É muito importante cumprir corretamente o contrato de aprendiz, desde o início da jornada até o final, todos os direitos ali certinho, porque isso pode trazer um passivo financeiro para a empresa. Para o empregador é muito importante ele ter o funcionário pago, acertado direitinho, tudo que precisa, né? Porque a lei trabalhista, a gente estava conversando antes, o trabalhador tem um monte de direitos, né? E, muitas vezes, uma ou outra, devido ao grande custo, né, dos impostos no Brasil, às vezes o empregador deixa de pagar uma coisa ou outra e, no fim, isso sai mais caro ainda, né? Uma coisa assim, eu acho que quando a empresa entra em alguma dificuldade financeira, o interessante é demitir o empregado e já indenizar o que tem direito. Porque deixar de cumprir os direitos só vai jogar para frente um passivo trabalhista. Isso é muito importante que... E trabalhista não tem data para terminar, né? É eterno. Tem sim. O contrato de trabalho só pode ser reclamado os 5 anos de trabalho. Para entrar com a ação, para reclamar na justiça, ele não pode passar de 2 anos, que prescreve. Então, ele tem 5 anos para reclamar. Se ele reclamar chegando a 2 anos, ele vai reclamar 3 anos só de contrato de trabalho. E se ele passar de 2 anos, aí ele perde o direito de reclamar na justiça os direitos dele. Tá? Então, isso é muito importante que a empresa saiba, que o trabalhador saiba também. E o contrato de aprendiz, também o empregado pode ser demitido se ele não cumprir corretamente o contrato dele. Então, ambos têm que cumprir o contrato. Inclusive, é supervisionado pelaquela empresa que está mediando. Tipo, se é o CIE, ela vai acompanhar. Ele tem que participar do curso lá de formação, seja de informática ou curso técnico, de qualquer curso, pode ser mecânica, pode ser qualquer curso. Ele tem que cumprir corretamente para que ele possa se beneficiar desse direito do primeiro emprego, tanto a empresa quanto o empregado. Para o empregador, pode ser aí de 5% a 15%, dependendo do quadro de empregados que ela tem. Então, não é todo, não pode contratar todos os empregados como aprendiz. Mas ela tem ali que seguir um percentual na legislação de acordo com o número de trabalhador que está trabalhando para aquela empresa. Nossa, eu achava que aprendiz era até os 17 anos. É até os 24. Até os 24. E era até os 29. Era. Isso foi criado. Já teve diferença assim na legislação, mas muito lá atrás. Mas isso foi criado para realmente inserir o jovem no mercado de trabalho. Em razão porque da às vezes o cara se forma mais tarde, né? É que geralmente esse trabalhador, ele às vezes não vai fazer uma graduação, né? Ele não vai fazer um curso superior. Ele vai fazer um curso técnico para já ir para o mercado de trabalho. E aí essa é a primeira porta, é a porta de entrada no mercado de trabalho de um profissional. Às vezes ele vai realizar um curso técnico, não vai realizar uma graduação, e aí ele já aproveita para fazer. Que geralmente começa na escola e depois no curso. Depois disso, ele já está contratado, ele segue normal. Pela universidade, aí já seria só estágio mesmo da área em que está realizando o curso, né? A graduação. Aí já é estagiário, né? Já é estagiário. Aí são outros direitos.
O estagiário, na verdade, ele não tem esses direitos, isso. O estágio, ele não é... Porque o estágio é ele obrigatório, pode ser né? não remunerado, ele pode ser remunerado e ele não tem anotação na carteira de trabalho, não pode ser empregado. Tá, porque o estagiário, ele não é um empregado da empresa, ele é um estagiário. Porque nas escolas obrigam, né? Você tem que ter tantas horas de estágio. Consta Exatamente. lá para você se formar. Estágio obrigatório, ele é necessário. E sendo obrigatório, ele pode ser remunerado ou não remunerado. Tem que apresentar a planilha que realizou o estágio. Né? Eu fui questionado recentemente por uma empresa que tinha um empregado que fazia um curso que precisava de um estágio naquela área. Só que estava contratado, era empregado. Não pode. Tá. Porque ele é um empregado. A universidade não aceita. Tá. Como que eu vou fazer um estágio se eu sou empregado dessa empresa? Que horário que eu vou fazer o estágio? Ele pode trabalhar na empresa e fazer o estágio em outro horário na função de estagiário. Nossa, que complicado, né? Ele não pode. Não pode ter conflito de horário. Tem que bater o horário de trabalho dele diferente do horário do estágio. E me fala uma coisa, doutor Natalino. Tem muita ação trabalhista? É um dos mercados que mais tem ação, é a trabalhista? O mercado de ação trabalhista, sim, é um dos maiores. Deve perder para previdenciário, que deve ser o maior, e criminal. Tá. O trabalhista é grande, mas nos últimos 4, 5 anos caiu muito. Tá. Caiu muito. Houve uma mudança de legislação em 2017. Isso aconteceu e aí mudou bastante a questão das reclamações. Tem sim, mas também com a crise, com a pandemia, muitas empresas tiveram problema financeiro. Com isso, gerou também direito trabalhista não cumprido. Com esses descumprimentos, aumentou-se as demandas trabalhistas por conta disso. Então, isso tem sim. Mas não é hoje o maior número de ações. O maior é o previdenciário? Eu acho que o maior é o previdenciário. O maior é o previdenciário, o criminal, são os que estão mais, assim, que tem mais processo. Isso que loucura, né? Grande, E o direito público, tá? O direito, vamos dizer assim, o direito tributário na questão de ente público, cobrança de impostos. Tá. Se você pegar uma prefeitura de São José do Rio Preto hoje, a fazenda pública praticamente está abarrotada de processos só praticamente da prefeitura ou do estado. Tá, sobre impostos, sonegação de impostos. Não sonegação. Aquele proprietário de um imóvel deixou de pagar um IPTU, deixou de pagar uma água e esse tipo de dívida. Tá. Tem bastante. Então, assim, inclusive foi no Fórum Civil, foi a última vara a ser implantado o digital, porque era muito processo para passar para o processo digital. Nossa Senhora! Estava no físico, por conta disso, porque a demanda é muito grande. Tem processo lá que deve estar 3 anos sem movimentar, 2 anos. Entra com a ação, aguarda, e depois cita, e vai, depois vem mas porque o ente público, né, nós estamos saindo do jeito de trabalho, mas o ente público, ele lança cada 5 anos, ele pode lançar e pode cobrar com mais 5 a dívida. Então, acaba se tornando uma dívida de 10 anos. Cada 5 ele pode lançar, cada 5 pode cobrar. Então, lancei na dívida ativa, 5 anos de IPTU. Daí depois... Posso cobrar até mais 5 anos essa dívida. Para prescrever, então, dificilmente prescreve. Bom, mas voltando ao direito de trabalho, nós temos outros descumprimentos que é trabalho sem registro. Tá. Isso acontece bastante com doméstico, acontece também em empresas, pequenas e médias empresas. Grandes empresas é mais difícil, mas acontece até em terceirizadas de ente público. Em terceirizadas? Acontece. Às vezes o contrato fica 1 semana, 15 dias no registro, dispensa, acontece também. Porque assim, o que o empregador e o empregado têm que entender? Entrou na empresa, tem que levar os documentos e ser registrado.
Antigamente era em 48 horas. Agora o prazo é um pouquinho maior, acho que tem um prazo um pouco maior de 48 horas, acho que é 5 dias aí para anotar CTPS. Mas entrou no serviço, foi contratado, tem que entregar a documentação, fazer o exame admissional e já registrar no contrato de experiência. Tá. Não E serviu, se o funcionário não entregar? não contrata. Não contrata. Tem que dispensar. Não contrata. Não pode pisar no chão de fábrica para trabalhar sem a contratação feita. Tá, entendi. Não pode. Por quê? Um dia de serviço numa indústria, ele sofre um acidente de trabalho, e aí? Sem treinamento, aí sem receber EPI. Aí é complicado, né? Como que fica? Então, primeira coisa é exigir a documentação, fazer os treinamentos, entregar os EPIs e ir para a indústria já paramentado, orientado, fiscalizando a entrega dos EPIs, para que não ocorra um acidente de trabalho, algum problema, sem o conhecimento. Até o uso do EPI, ele tem que estar treinado, tem que ter curso, para que ele possa realmente realizar a atividade dele com conhecimento segurança. E com segurança. Exatamente. Entrando na questão da segurança do trabalho, o acidente de trabalho, como a gente disse, pode chegar uma indenização aí a 500 mil, 1 milhão de um acidente, se houver uma fatalidade, vira óbito num acidente de trabalho. Então, o empregador tem que estar realmente cercado de toda a segurança jurídica para que realize a função ali com a orientação, com a paramentação, aplicando os programas da empresa, né, o PGR, tudo certinho, toda a documentação necessária para que ele não aconteça um acidente e está ali totalmente desprevenido, porque isso leva a empresa até acidente a acontece, quebra. Né? Acidente acontece. Quando a gente menos espera, acidente é acidente, né? Acontece. E aconteceu um acidente, ele ficou lá 15 dias, mais de 15 dias afastado. Já gera uma estabilidade de 1 ano de emprego quando ele retorna ao trabalho. Tá, ele acidentou e vai ficar 6 meses afastado do local de trabalho. O INSS e o Fundo de Garantia é pago pelo empregador, porque se o acidente ocorreu na empresa, a responsabilidade do empregador. Se aconteceu o acidente, porque não fiscalizou. A responsabilidade dele, ele vai pagar, então vai ter um custo. Tá, nossa. Sim. E 1 ano de estabilidade após o retorno ao trabalho. 1 ano sem poder ser despedido. Só por justa causa o pedido de demissão. Tá. Cometeu uma falta grave, não cumpriu, né, o contrato. Tá. Cometeu algum ato que a legislação não permite. É falta grave. É justa causa. Aí pode. Só por justa causa. Tirando isso, não pode. Ele vai ter que seguir com aquele empregado ali no quadro até terminar o ano. Ou se demitir antes, ele pode entrar com ação de reintegração e reintegrar o trabalho. No caso de impossibilidade da reintegração, aí ele é indenizado aquelas verbas, né, os consectários legais ali, as verbas decorrentes do contrato. E se restar sequela, redução da capacidade laborativa, ele ainda pode cobrar uma pensão vitalícia, dano moral. Nossa senhora. Danos morais, ele pode cobrar. Ele pode cobrar uma pensão vitalícia. Ele pode cobrar um dano estético, ficou uma cicatriz, tem uma cirurgia, ficou uma marca no rosto, ou no braço, não sei, na perna. Ele pode cobrar um dano estético. Custo futuro do tratamento, indenizações futuras do tratamento. Nossa senhora. Então, um acidente de trabalho, né, custa muito para o empregador. Gera um custo muito alto, é um passivo muito alto para o empregador e que para o trabalhador, às vezes, que perdeu a vida ou que reduziu a capacidade, isso às vezes não é tanto. Mas para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. É verdade. É uma situação que a gente tem que... Fala uma coisa, o teu escritório é aqui em São José do Rio Preto? Meu escritório é aqui em São José do Rio Preto. E você atende mais o empregado ou a empresa, ou os dois? Eu atendo os dois, mas o meu escritório é maioria empregado. Tá. Não...
Não faço E Rio Preto é distinção. cheio de advogado trabalhista, não é? Tem uma quantidade imensa, Tem não muito tem? advogado trabalhista, tem. Rio Preto tem na subseção mais de 6 mil advogados no geral. É bastante, hein? É muito, né? Mas com a quantidade de universidades nos últimos anos, o número de advogados cresceu muito, né? No Brasil inteiro, tá geral. Doutor, nós vamos ter que encerrar. Que pena, né? Nossa, eu O papo tava foi adorando. Ó, um prazer ter você. E vamos ver se você volta o mês que vem pra gente falar um outro assunto. Vamos sim. Porque assunto de direito é o que não falta, né? É verdade, tem muito, né? Tem Inclusive, o trabalhista tem muita coisa que não falamos ainda. É, imagino. Mas tá que bom. bom estar aqui com você, foi um prazer. E convidando, estarei de Prazer volta. é todo meu. Vocês gostaram? Envie esse vídeo para quando vocês receberem no WhatsApp, para quem vocês acham que precisa ouvir isso. A entrevista vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal e dá um like. Beijo! Obrigado. Tchau, tchau.